O câncer tem cura e a imunidade em alta é fundamental para o tratamento desses pacientes. Bom dia, hoje eu vou conversar com você sobre o abacate e a imunidade, esse fruto que é muito conhecido no Brasil e nós estamos na época dele, né? Nós estamos na safra. O Brasil é um dos 8 maiores produtores do mundo de abacate. Bom dia, Pri. A Pri que faz parte da minha equipe vai escrever o nome da live de hoje. Eu já vou fixar para que vocês possam nos acompanhar. Então, falando do abacate, valorizando essa fruta, algumas pessoas têm introduzido ela na dieta por conta de ser uma fruta com baixo carboidrato. Eu quero destacar que, de maneira geral, as frutas, mesmo tendo carboidrato, que no caso é o açúcar, a quantidade de açúcar que tem nas frutas, ela não é totalmente absorvida. Diferente de quando você pega uma colher de sopa de açúcar e coloca no seu suco, na sua bebida. Por que ela não é totalmente absorvida? Porque quando a gente fala de fruta, ela tem fibra. A fibra atrapalha essa absorção. Por sinal, quando a gente fala de fibra, muitas vezes quando se faz análise da composição de uma fruta, boa parte desse carboidrato, né? Não vou chamar de açúcar, desse carboidrato que você vê na fruta, ele é de origem da fibra, porque a fibra em si ela é um carboidrato que a gente não consegue digerir. Então muitas vezes a gente tem que ter cuidado, falar assim, aquela fruta tem muito carboidrato, aquela fruta tem muito carboidrato. Será que esse carboidrato que você está vendo, ele é açúcar ou ele é a fibra? Porque se ele for a fibra, além dele ajudar a atrapalhar a absorção do próprio açúcar da fruta, ajudar na motilidade intestinal, a fibra que está presente nesse alimento, ele é alimento para bactérias intestinais. E a fibra, sendo alimento para bactérias intestinais, também tem uma relação importante com a imunidade. A gente tem uma relação bem interessante do funcionamento, da ação das bactérias no intestino para a melhora da imunidade. E aí, fortalecendo a questão da composição do abacate, eu vou procurar tirar alguns mitos que estão associados a ele. Um deles é essa questão do açúcar, né? A quantidade de açúcar nele é baixa e mesmo sendo baixa, a maior parte desse carboidrato, desse carboidrato presente no abacate é fibra, ou seja, ela vai para o intestino ajudar na motilidade intestinal, ou seja, funcionamento intestinal, e vai ajudar também a alimentar as bactérias benéficas do seu intestino. A gente tem uma quantidade muito pequena dele de proteína. Algumas pessoas têm divulgado que o abacate é rico em proteína. Não é verdadeiro. Algumas pessoas têm divulgado que o abacate ele é interessante porque ele fornece vitamina A e vitamina E. Sempre lembrando, vitamina A e E são essenciais para a imunidade, ajudam na formação do sistema imune, porém, se eu falo em vitamina E, nenhum alimento de origem vegetal tem vitamina nenhum alimento de origem vegetal tem vitamina A. O que a gente tem no abacate é o caroteno, né? A gente até comentou, os carotenoides são substâncias que dão origem à vitamina A, eles são de origem vegetal, e a quantidade de carotenoide que tem no abacate também é pequena. Então, se o foco for a associação do carotenoide para que ele possa fornecer para as pessoas vitamina A, não seria a melhor fonte em hipótese alguma. A quantidade seria muito pequena e indiretamente não teríamos quantidade suficiente de carotenoide formando vitamina A e essa vitamina A formando o sistema imune. A mesma questão acontece na vitamina E, seja essa vitamina E do abacate ou até mesmo dos óleos e azeites de abacate, que eu vou conversar com vocês sobre esses pontos aqui que são bem interessantes. Então, indiretamente, eu não vou ter quantidade interessante de vitamina E para melhorar a imunidade, para fortalecer o sistema imune. Então, cai por terra essa divulgação maciça de que o abacate ou o óleo de abacate são ricos em vitamina E, vitamina A,
Se eu falasse rico em caroteno também, não seria rico em caroteno. Então a gente precisa ver a real propriedade dele para que a gente possa fortalecer o uso, fortalecer o consumo de maneira devida. A quantidade de calorias, eu nunca fico frisando a quantidade de calorias dos alimentos, visto, por exemplo, bom dia, Nete, como é que você está, querida? Tudo bem? Por que eu não friso caloria? Porque a preocupação minha como nutricionista é da qualidade da sua alimentação e não quantas calorias você está ingerindo. Muitas vezes a caloria ela pode embutir alimentos que não são desejados para a sua saúde. Então o foco principal é na qualidade desse alimento que está sendo servido para você, viu? Então comece a contar mais qualidade do seu alimento do que caloria do seu alimento. Dificilmente também as pessoas contam caloria daquilo que já é ruim, porque ela fala, eu já sei que tem bastante, então não vou nem contar. Mas foca na qualidade. Quando você foca na qualidade é melhor. E o abacate é uma fonte importante aí de substâncias interessantes para a sua saúde que eu já vou destacar. Eu me lembro até quando eu era criança, eu tinha o mau hábito de comer com bastante açúcar o abacate. Eu falo mau hábito porque o açúcar é uma substância não desejada para a saúde, em especial o açúcar de adição. Eu colocava muitas colheres de sopa para preparar esse abacate e é péssimo para a sua saúde, ele interfere até mesmo na questão do triglicérides, o aumento do triglicérides e também na questão das pessoas que já estão com diabetes a descompensar essa glicemia. E lembrando que quem descompensa a glicemia, ele vai piorar a imunidade. Então, mesmo o abacate sendo um alimento interessante para o café da manhã, para você fazer um frappé, ou seja, bater ele com leite, se você coloca muito açúcar, você adiciona uma substância não desejada. E eu tinha esse mau hábito quando era criança e depois me libertei dele, porque essa consciência sobre a alimentação nos ajuda a libertar dessas situações que muitas vezes você não tem controle, né? Quando você adquire consciência sobre a alimentação saudável, sobre o que é importante para melhorar a sua imunidade, para que você tenha mais saúde, você consegue ter uma relação positiva com o alimento e não uma relação de dependência. Essa relação de dependência com o alimento é muito ruim. Aí a gente fala desses alimentos, o abacate também. Outro ponto que eu acho que é um dos mais destacados e tem que ser bem valorizado, a quantidade de gordura monoinsaturada, ela é altíssima, ela é bem grande, porém a gente tem que lembrar que o abacate, mais de 70% a 80% dele é água. Então se a gente fosse ver a quantidade de gordura monoinsaturada que a gente teria, seria proporcional ao que faltasse dessa quantidade de água. Então ela não é gigante se você comer o abacate cru in natura. Ela vai estar em maior quantidade se você consumir o famoso azeite de abacate. Eu vou te explicar a diferença do azeite e do óleo e de algumas propriedades especiais. Então, se você consome o abacate, você vai consumir gordura monoinsaturada, que é especial para a saúde, que é especial para a saciedade, que pode estar associada à melhora da imunidade. Eu sempre gosto de falar essa palavra pode, porque eu não desejo que as pessoas se prendam a algum alimento achando que ele sozinho vai melhorar a imunidade. Nenhum alimento fora o leite materno aumenta a imunidade sozinho. Ele precisa de um conjunto de alimentos para que ele possa melhorar a imunidade. Por isso que eu sempre gosto de usar essa palavra pode, né? Para que você lembre que ele, somado com outros, pode colaborar com o seu sistema imune. Ao contrário do leite materno, que sozinho ele já aumenta a sua imunidade, ele estimula o crescimento, o desenvolvimento, tem todos os nutrientes que um bebezinho precisa do 0 aos 6 meses. Combinado? Então, se eu falo do abacate ter bastante gordura monoinsaturada e pode melhorar a imunidade, eu estou valorizando a utilização dele com outros alimentos e não ele sozinho, como é um dos focos que eu tenho trazido nas minhas apresentações aqui de manhã. Dessa maneira, Neto, se você quiser perguntar ou me chamar ao vivo aqui, fica à vontade, viu? Você é muito bem-vinda. Dessa maneira, o que a gente precisa
começar a pensar, né? O que a gente vai valorizar. Até trazendo um pouquinho de informação, se eu fosse pensar em 100 gramas de abacate, 14 gramas dele seriam gordura, 9,79, não precisa guardar esse número, só para se familiarizar, seria gordura monoinsaturada. Ou seja, quando você come uma colher de sopa de azeite, praticamente você está ingerindo a mesma quantidade de ácido oleico ou ômega 9 ou gordura monoinsaturada. As três substâncias são a mesma coisa. Gordura monoinsaturada é importante para a saúde, por sinal, quando a gente fala de gorduras, seja monoinsaturada, poliinsaturada ou saturada, a que mais o seu organismo se beneficia, o que mais o seu organismo acrescenta à saúde é a gordura monoinsaturada. Então essa fruta vai contribuir bastante para oferecer nutrientes que façam com que a sua balança de energia esteja saudável, esteja bem. Olha que bacana. 100 gramas do abacate, você consegue ingerir a mesma quantidade de gordura monoinsaturada que uma colher de sopa do azeite de oliva, né? Que é a substância que a gente está se referindo agora. Outro ponto interessante, a gente tem propriedades de substâncias no óleo, aí quando você transforma o abacate em óleo, isso tem se popularizado bastante, você acaba tendo neste óleo substâncias anti-inflamatórias, você acaba tendo licopena, uma das substâncias que está presente no azeite de abacate, que também está associada à melhora da imunidade. A gente tem compostos bioativos que têm um papel especial em doenças crônicas, dentre elas o famoso câncer, que a gente sempre comenta com vocês, e tem o beta-citosterol, que parece estar associado ao controle do colesterol. Lá na frente talvez eu faça alguma live falando sobre essa questão do LDL alto. Ele é uma doença, um problema associado ao paciente com câncer, mas não é o foco principal do câncer, né? Mas, de maneira geral, a preocupação hoje dos pesquisadores, dos profissionais de saúde, não seria com o marcador LDL, né? O LDL, que seria o colesterol ruim, aquele que pode acumular na sua artéria e causar infarto, derrame e outras coisas, mas sim nos comportamentos que você tem na vida, porque existem pessoas com colesterol baixo e alta incidência de infarto e outras com colesterol alto e baixa incidência de infarto. O ponto de virada nessa situação é exatamente o comportamento alimentar. Como é que é o comportamento dessa pessoa durante a vida dela, durante o dia, para que ela possa ter saúde, ter um coração saudável. E o mesmo eu estendo, como é que é o comportamento dessas pessoas perante a vida delas em relação ao câncer, né? Tem vários fatores que você pode evitar que desenvolvem câncer e a população brasileira ela está um gigante adormecido em relação a isso, até parafraseando o hino nacional. Oi Stephanie, como é que você está, querida? Tudo bem? Bom dia. Fica à vontade para perguntar, se quiser me chamar ao vivo também, viu? Hoje eu estou conversando com vocês sobre abacate e imunidade. Dessa maneira, o ponto que eu quero avançar agora a gente falou um pouco do abacate, eu vou falar do que a indústria tem transformado ele, que é o famoso óleo de abacate e azeite de abacate. Alexandre, é a mesma coisa? Não é, apesar de que no Brasil você encontra maciçamente o azeite de abacate, que é bom, e eu já vou frisar. Alexandre, eu faço personal diet, né? Eu acho que é isso que ela escreveu aqui. As pessoas sempre questionam sobre o óleo. Legal, vou falar com você. Se você tiver já alguma dúvida do óleo, você já me pergunta aqui que eu direciono a minha fala para aquilo que você está vivenciando, tá bom? Então vamos pensar numa situação. Se eu falo de óleo e azeite de abacate, os dois óleos são interessantes para a saúde. Alexander, ele é muito caro, e é caro mesmo, normalmente meio litro. Garrafinha de azeite tem 500 ml, né? Só fazendo uma alusão, eu sei que aqui é água, mas fazendo uma alusão. Aqui, por sinal, essa garrafinha tem meio litro, né? Foi até legal ter trazido ela. Essa garrafinha aqui tem meio litro. Se você for comprar um azeite de abacate de boa qualidade no mercado,
azeite, né? Eu vou diferenciar o azeite do óleo, que poucas pessoas conhecem essa diferença. Se você for diferenciar, você vai, como é que eu posso dizer a você? Você vai ter a percepção de que esse óleo custa mais de R$ 100, né? 250 ml é de 50, 76 reais, meio litro vai dar mais de R$ 100. Esse é um ponto extremamente interessante para a gente abordar. Então, olha que bacana. Se você gasta mais de R$ 100 por um vidro desse, primeiro não faz parte do padrão de consumo do brasileiro. Então ele acaba sendo um alimento extremamente caro, sendo que a gente tem outros que podem trazer benefícios, como o próprio azeite de oliva pode trazer esse benefício, ou outros alimentos que fazem parte da cultura alimentar brasileira. A NET sempre fala, eu dou preferência para o óleo de canola. Eu, em especial, Net, eu dou preferência para a gente consumir o azeite, consumir a manteiga, consumir a banha de porco. Mas, Alexandre, por que você não foca nos outros óleos, visto até mesmo que o óleo de canola tem bastante gordura monoinsaturada? Por questão da qualidade das canolas que a gente tem. A gente tem uma quantidade bastante de ômega 9, mas eu tenho um alimento que eu tenho menos estudos em relação ao azeite. O azeite ele tem a quantidade de estudos hoje desenvolvida do azeite para a saúde, elas são superiores à da canola. Não é que a canola, soja, o milho, o algodão usado em batata frita das redes de fast food, o girassol sejam proibidos. Mas eu sempre tenho frisado ou o azeite, ou a manteiga, ou a banha de porco, por conta da quantidade de estudos que a gente tem sobre o benefício à saúde. A canola, ela tem as suas propriedades, tem suas qualidades, mas eu não tenho essa mesma segurança que eu tenho no azeite e outros óleos que a gente tem utilizado, mesmo ela sendo um óleo com bastante gordura monoinsaturada, que é o ômega 9. A quantidade de compostos bioativos também no azeite é superior ao óleo de canola. A gente encontra substâncias em alta quantidade no azeite. E quando a gente fala, por exemplo, de azeite e óleo, vou falar aqui do Brasil. Qual que é a diferença de azeite e de óleo? Vai ficar bem fácil de vocês guardarem a diferença entre óleo e azeite, principalmente para o brasileiro. Quando você fala, por exemplo, canola, quando você fala de milho, você fala de girassol e soja, você está falando de sementes. Então você pega a semente dessas plantas, você amoe ela, você prensa ela, elas vão liberar óleo. Dessa maneira, eu tenho, quando faz a prensagem da semente, a liberação do óleo. Quando eu faço a prensagem da polpa, eu tenho azeite. Como assim, Alexander? É só pensar na azeitona. Quando você pega a azeitona e prensa ela, você está prensando a polpa dela, você não está prensando a semente da azeitona. Toda vez que você prensa a polpa, você tem azeite. Então, por isso, azeite de oliva. Quando você prensa a polpa do abacate, você tem o azeite de abacate. Porém, quando você prensa a semente do abacate, você tem um óleo de abacate. Então, percebem a diferença? A diferença é, o óleo eu prenso a semente e o azeite eu prenso a polpa. No caso, a maior parte dos azeites que vocês vão encontrar de abacate vão ser da polpa. Todos os azeites de abacate são da polpa. Às vezes a empresa usa o termo, como é que eu posso falar? Ela usa o termo óleo de abacate. Provavelmente não é, porque o óleo de abacate seria umas 4 vezes mais caro. Veja, se você pagar R$100 meio litro, você ia pagar R$400 meio litro. Então, você já vê pelo próprio preço. Só de você ver o preço, você vê se ele está vendendo óleo de abacate ou não está vendendo óleo de abacate. Então, fica bem atento a isso, porque a gente tem uma valorização, uma preocupação com o nome certo que está sendo vendido. Às vezes você pode estar sendo enganado. Você acha que é óleo de abacate, mas não é o óleo de abacate.
né? Eu estou vendo o bate-papo aqui dos comentários sobre o azeite também, que é a questão. Sempre quando a gente fala de azeite, ele tem uma qualidade excelente para compostos bioativos. Toda vez que você aquece esse azeite, chegando em temperaturas baixas, em 70 graus Celsius, 80 graus Celsius, baixa no sentido do óleo, claro, baixa no sentido de cocção, você acaba destruindo as propriedades desse óleo e desse azeite, né? Então, se você vê essa relação de, como é que eu posso dizer, de aquecimento do azeite de abacate ou do azeite de oliva, você vai tirar os compostos bioativos que são importantes protetores contra a oxidação, importantes protetores para doenças crônicas como o câncer. Até fortalecendo um pouquinho da composição do óleo de abacate, que é a semente espremida do abacate, e a polpa de abacate. Os dois vão ter altíssima quantidade de gordura monoinsaturada, muito próximo ao azeite. Tanto que o Codex Alimentários, que é um código internacional sobre qualidade de alimento, ele usa como padrão o próprio azeite para falar sobre a qualidade da polpa do abacate, né? Que no caso a gente obtém o azeite. Então a gente vai ter uma quantidade tanto do azeite e do óleo do abacate altíssima em gordura monoinsaturada, altíssima de beta-ocitosterol, que é uma substância que parece estar associada à redução do colesterol, e a gente vai ter uma quantidade altíssima de compostos bioativos e de licopeno. Então olha que interessante, os dois têm bastante mesmo. Agora, quando eu falo do óleo, que é você espremer a semente do abacate, você vai ter uma quantidade maior ainda. Então essa seria a diferença. Vale a pena eu comprar o óleo em vez do azeite? A princípio eu falo que não, porque o preço é muito caro e a gente nem encontra isso de fácil acesso no Brasil. Então você poderia comprar o azeite. Mas o azeite de abacate é muito caro, vou pagar R$100 para meio litro, ele vai me dar tanta vantagem assim? Eu também não recomendaria. Não seria necessário você investir tanto dinheiro, quase R$100 para meio litro, para muitas vezes você consumir isso durante um mês, sendo que você poderia consumir outros alimentos. A não ser que você fale assim, não, eu gosto muito, ele é muito especial para mim, ele dá um sabor diferente para o alimento, eu consigo comer melhor, aí tudo bem, você poderia fazer a substituição do azeite de oliva para o azeite de abacate, não vejo problema, caso você prefira, mas se fosse em relação à qualidade nutricional e o resultado prático que ela vai trazer na saúde, eu pessoalmente não faço essa sugestão para os pacientes. Caso ele fale, não, eu quero experimentar, eu acho que vai ser muito bacana para mim, eu quero ter uma alimentação com sabor diferenciado, aí é a vontade do cliente, né? A vontade do paciente, ou como brincam, a vontade do freguês, tá bom? Bom dia, Cecília, tudo bem, querida? Então, esse ponto acho que é interessante a gente frisar, porque existe uma informação maciça sobre o consumo do azeite de abacate cada vez mais. Porque faz bem para isso, faz bem para aquilo. Os pontos positivos eu procurei destacar aqui para cada um de vocês. E o mais bacana, assim, é possível você consumir o azeite de oliva e ele vai trazer gigantescos benefícios para você. Mas se você falar, não, quero experimentar, eu acho que vai ser legal, acho que vai ser bom, tudo bem. Mas não no sentido de agregar tanto para a sua imunidade a ponto de você gastar um dinheiro que muitas vezes você poderia usar para consumir outros alimentos. Eu estou falando de produtos que você vai pagar em 250 ml de R$50 a R$80. É muito alto, eu acho. E a mesma lógica a gente usa para o azeite de oliva em relação ao azeite de abacate. Se você faz a cocção do azeite de abacate, você vai ter qual situação? O azeite de abacate ele vai perder as propriedades essenciais dele, que são esses compostos bioativos, que é o beta-citosterol. Você vai acabar fazendo com que as principais substâncias que podem estar associadas a doenças crônicas como diabetes, obesidade e câncer desaparecerem na cocção. E muitas pessoas brincam, o azeite bom para fritar é o virgem, extra virgem. Nenhum azeite, nenhum óleo é bom para fritar, porque
porque fritura você causa oxidação. Alexander, o que é oxidação? É o que o seu organismo a todo momento tenta evitar. Oxidação é você danificar a sua célula. Se você oxida a sua célula, você danifica. Você danificando ela, ela fica doente. E a gente tem substâncias naturais produzidas pelo nosso organismo que evitam essa oxidação, mas se você a todo momento fica jogando substância antioxidante, o seu organismo tem que trabalhar em dobro. E o paciente com câncer, a gente tem o interesse de evitar essa oxidação dentro da sua célula, porque a oxidação, um dos resultados negativos da oxidação da célula se chama câncer, né? Ou se chama célula doente. Então, fica bem atento ao tipo de alimento que você está colocando na sua boca, mesmo que a indústria fale que aquele alimento ele vai trazer, ele pode ser frito. Existem empresas falando do azeite de oliva, esse azeite pode ser frito a temperatura tal. Qualquer coisa pode ser frita, mas não significa que ela vai ser saudável. Pode, mas vai fazer bem para a sua célula? Não vai. Oxidação é algo ruim para a célula. A gente sempre sugere tanto o azeite de oliva e o azeite de abacate para você colocar no final daquela refeição. Então você preparou a refeição, você poderia colocar por cima da refeição azeite de oliva ou azeite de abacate, ou você preparou uma salada, você coloca por cima daquela salada. Por sinal, o sabor daquela salada, daquele azeite vai ser totalmente diferente. Se você aquece o óleo, a tendência é ele ficar com aquele sabor queimado, né? E se você não percebe o queimado, indiretamente ele vai estar oxidado. Só de você abrir a tampinha do óleo já começa a oxidação, né? Isso aí é natural. Se você coloca sob temperatura, você acelera a oxidação. A gente respira oxigênio. O oxigênio ele está oxidando a minha pele, está oxidando você e está oxidando os alimentos que ele tem em contato. Se você aquece, o aquecimento acelera mais ainda a oxidação. Por isso sempre a sugestão para que você evite levar o azeite de abacate, o azeite de oliva sob cocção, porque isso é prejudicial à saúde. Não tem óleo bom para você fritar, não tem óleo bom, azeite bom para você fazer fritura, não tem. A não ser que você goste, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, que gostam de fritar o azeite, ela gastronomicamente é bom para ela, e tudo bem, aí a função do nutricionista não é castrar a língua de ninguém, é apenas trazer informação para mostrar que aquele alimento você vai colher mais benefícios preparando de uma maneira do que preparando de outra. Castrador de língua, de hipótese alguma, seria a nossa missão, função. A nossa missão é trazer informações de qualidade e tentar tirar essa confusão que existe hoje sobre alimentos para consumo da população, ou sobre o terrorismo que é colocado sobre a população, ou sobre super-heróis que são colocados na alimentação. A gente vê a todo momento a mídia, né, o mainstream, a mídia comum, divulgando esse alimento é o vilão, esse alimento é o herói. Tem reduzido isso. Acho que depois que surgiu o coronavírus, como o foco virou o coronavírus, tem reduzido. Mas vira e mexe alguém tenta falar, não, consome esse alimento que ele vai melhorar a sua imunidade no Covid. Consome tal alimento que ele vai melhorar a imunidade do Covid. Covid é uma das doenças que a gente menos conhece. Então, alguém falar que vai fazer isso, vai melhorar, fica com os dois pés atrás que provavelmente isso não vai estar acontecendo. Tá bom? Então, a nossa live hoje foi sobre o abacate e a imunidade. Eu espero que você tenha gostado. Deixe algum comentário aqui no final para que eu possa saber a qualidade daquilo que eu estou oferecendo para vocês. E na semana que vem a gente vai voltar segunda, quarta e sexta-feira, como a gente tem feito, mas com um horário diferente. Eu vou testar um horário que é às 6h30 da manhã. Eu quero ver como é que vai ser a interação das pessoas a partir desse horário. Então fiquem à vontade para mandar direct para mim de sugestões de lives que vocês gostariam que eu falasse. Isso é bem interessante porque direciona o assunto exatamente naquilo que vocês têm interesse. Eu tenho estudado bastante esses assuntos para que a gente possa trazer mais qualidade para as lives. Tenho feito as caixinhas de pergunta no Story. Na verdade, a minha esposa faz
e isso indiretamente eu vou me interagindo com vocês para sanar algumas dúvidas que possam surgir aí durante a semana. E a gente combina de se encontrar na próxima segunda-feira, às 6h30 da manhã, tá bom? Tenha um excelente dia, uma boa sexta-feira, bom final de semana.